Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de convidar aquelas que trouxeram a Bíblia para abrir a palavra no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 13. Vamos começar a leitura no versículo 10, onde está escrito: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Aqui nós temos uma história de uma mulher. A Bíblia diz que esta mulher era encurvada há 18 anos. Se nós quisermos verdadeiramente saber a situação da mulher, ela era uma mulher deformada fisicamente. Porque uma mulher que está há 18, seguramente ela não ficou deformada de uma vez só. Ela foi encurvando, até o ponto de, há 18 anos, ela está encurvada, e a Bíblia diz que de modo nenhum ela podia se endireitar. Ora, qual é a mulher que gostaria de estar fisicamente deformada? Ninguém gosta de ser gordo, eu digo isso para vocês com certeza. Você imagina uma pessoa, uma mulher encurvada. Mas a Bíblia também está nos dizendo que ela era encurvada porque ela era possessa de um espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade, nós podemos dizer que era um demônio, porque outro espírito não traz enfermidade. Existem enfermidades que são causadas por demônios, sim. Não significa que todas as enfermidades são causadas por demônios. Nós vemos que desde o pecado de Adão e Eva, nós ficamos sujeitos a enfermidades, a morte e tudo mais. Então, as doenças são oriundas do pecado original, mas, fora isso, existem doenças que são causadas por demônios. Esta doença aqui, que essa mulher tinha, essa deformidade física, era causada por demônio. Seguramente Satanás ordenou ao espírito de enfermidade que possuísse o corpo daquela mulher, deformando a coluna. É como se Satanás mantivesse ali um anzol
de forma que a mulher era encurvada. Você pode imaginar quanta tristeza na vida dessa mulher? Quantas vezes ela desejou ser uma mulher normal, sair na rua e andar sem chamar atenção por causa da sua deformidade? Mas esta mulher era piedosa. Ela ia ao culto. O culto quer dizer dia de sábado. Ela ia à sinagoga para cultuar. Então, era uma mulher piedosa que tinha o hábito de ir, se fosse hoje eu diria à igreja. Ela ia à sinagoga, ela fazia orações, ela ouvia a palavra, ela era ministrada, ela cantava hinos e tudo mais. Mas ela entrava e saía com o espírito de enfermidade. Ela entrava e saía possuída de um espírito de enfermidade. Bem, um dia, essa mulher, sexta-feira, como de costume, à noite, na hora de dormir, descansou aquele corpo cansado sobre um colchão. E depois de um dia de cansaço, a hora de deitar o corpo num colchão é boa demais. Mas você já pensou o que é passar o dia encurvado? Encurvado? Você já experimentou andar encurvado 3 minutos? Você vai ver como é desagradável, como é desconfortável, como é difícil. Essa mulher passava o dia assim. E quando ela deitou, ela seguramente pensou: amanhã eu posso descansar um pouco mais. É sábado. Que bom que Deus tinha dado aquele mandamento que o sábado era para descansar e lembrar. Então ela não tinha que trabalhar sábado. Então aquela mulher teve uma noite e tanta, e de manhã, quando acordou, ela disse: que bom, hoje é sábado, posso ficar mais um pouquinho na cama. E ficou, mas chegou a hora de levantar, porque era dia de sábado. Ela tinha que fazer o culto, ela tinha que ir ao culto dela. Se arrumou, como de costume, certamente, tomou sua alimentação, vestiu-se e novamente ela andou para a sinagoga. E lá foi aquela mulher. Ela não podia ver os olhares das pessoas que passavam, porque ela só olhava para baixo e para trás. 18 anos olhando para baixo e para trás. 18 anos essa mulher não olhava para frente e não olhava para cima. Na sinagoga havia uma ala. A primeira ala, a ala mais externa, é para os estrangeiros. A segunda era para as mulheres. A terceira ala era para os homens. E a quarta, a ala mais na frente, é para as autoridades eclesiásticas. Essa mulher veio, atravessou a ala dos estrangeiros, chegou na ala das mulheres, como de costume, arrumou um assento e ficou. Eu não sei quanto tempo ela esperou, mas quando chegou na hora do ensino da palavra, ela reconheceu uma voz. E o coração dela saltou de alegria, porque quem estava pregando aquela manhã era Yeshua, o mestre. E o coração daquela mulher saltitava de alegria, porque valeu a pena todo o sacrifício para ouvir Yeshua. Porque ele era um jovem mestre que pregava como quem tem autoridade. A voz daquele mestre
entrava nas comportas auditivas, varava o coração. E aquela mulher entendia tudo o que ele dizia. Então, o coração dela tremeu de alegria quando ela viu que era Yeshua que estava pregando. E ela ficou ouvindo feliz. Sabe quem estava pregando aquela manhã? Era o próprio Deus, pela boca de Jesus Cristo. E a voz de Deus encheu aquele templo. A Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças. A voz do Senhor faz tremer o deserto do Líbano. A voz que estava sendo ouvida naquela manhã foi a voz que chamou todas as coisas à existência. Foi a voz que ordenou. E todas as coisas começaram a acontecer no universo. A voz que estava sendo ouvida naquela manhã, naquela sinagoga, era a mesma voz que disse para as ondas: sossegam. E as ondas obedeceram. É a mesma voz que diz para o vento: para, e o vento parou. Foi a mesma voz que chamou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio da eternidade para fora. Se vocês lembram, Jesus não disse: Lázaro, ressuscita. Não, Jesus disse: Lázaro, vem. E o versículo seguinte diz assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos atados com ataduras e o rosto coberto com lenço. Se Jesus dissesse ressuscita, ele podia ter ressuscitado e ficado lá dentro. Mas ele disse: sai. Esse homem saiu todo atado e sem poder enxergar, porque o rosto estava coberto. Então, ele seguiu a direção de uma voz, porque quando ele entrou naquela gruta, ele entrou morto. Ele não sabia para que lado ficava a porta, mas ele saiu. Então, essa voz dá a direção. E ele chamou este homem da eternidade. E Jesus deixou que ele saísse. E quando estava do lado de fora, Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Era essa a voz que estava falando. E essa mulher estava com o coração dela tremendo de alegria. Por quê? Porque aquela voz estava varando pelo coração dela. Toda a audiência daquela manhã estava quieta ouvindo. E ela sentadinha, encurvada, deve ter olhado para a direita, todos olhavam para frente. Olhou para a esquerda, todos olhando para frente. E de uma hora para outra, vem no coração dela: como eu gostaria de ver o rosto dele. Sabe, eu vou parar aqui, porque às vezes nós temos uma dificuldade para compreender uma coisa tão simples. É que quando a gente ama, a gente quer ser amado. Quando a gente tem vontade de ter uma pessoa, a gente tem vontade de ser querido por aquela pessoa. Quando a gente deseja ser esposa de um homem, a gente quer que aquele homem deseje ser o nosso marido. Por quê? Porque o amor só é satisfeito no próprio amor. Deus em si mesmo é amor.
Então, se ele ama, ele quer ser amado. Quando Deus tira Israel do Egito, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Por quê? Porque eu amo a vocês de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Deus não pode deixar de amar, porque Ele é o amor. E Ele diz: olha, pela boca de Jesus Cristo, não fostes vós que me escolhestes a mim. Não, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha, mais tarde ele disse: se vocês estiverem separados de mim, vocês não vão frutificar. Porque eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. E o prazer do agricultor é ver muito fruto produzido. Videira sozinha não produz fruto, o galho produz fruto. Portanto, ele cuida do galho, para que o galho frutifique. Então, quando você no seu coração, deseja uma intimidade maior com Deus, pode ter certeza que Ele está na frente, feliz, alegre, porque enfim você começou a desejar algo que Ele deseja há bilhões e trilhões de anos. Ele quer ser o seu amado. Todas as vezes que você sentir no coração o desejo de uma intimidade com Deus, fique certo que é Ele que está querendo. E Ele está fazendo um esforço e um trabalho através do seu próprio Espírito, que Ele botou dentro de você, para ver se você dá atenção para Ele. É como se Deus estivesse o tempo todo dizendo: ei, estou aqui, olha para mim. Ei, estou aqui, olha para mim. Porque Ele quer a sua atenção. Ele quer você de volta para Ele. Ele quer que você saiba que Ele lhe formou no ventre da sua mãe. Ele é o seu fabricante. E Ele quer ser o grande amor da sua vida. Então, Ele disse uma vez: o que ligardes na terra será ligado nos céus. Se Deus quer algo no céu e você quer algo na terra, olha, você liga na terra e Ele liga no céu. Se Deus não quer uma coisa lá no céu e você não quer aquela coisa aqui na terra, você desliga e será desligado. O grande problema nosso é que às vezes nós ficamos querendo coisas que Deus não quer, aí não há uma conexão. Mas quando no meu coração eu desejo algo que Deus também deseja, a conexão é imediata. E quando esta mulher, lá dentro da sinagoga, naquele sábado de manhã, ela desejou algo que estava no coração de Jesus: se eu pudesse pelo menos ver o seu rosto. Naquela hora, houve uma conexão do desejo dela com o desejo dele. E naquela hora, ele disse: mulher. E ele parou a pregação. E naquele momento, aquela mulher foi o foco da atenção dele. E quando ele a chamou, como aquela mulher ia saber que ele estava falando com ela? Se ela não podia olhar para frente, mas ela estava
na ala das mulheres. E você sabe como são mulheres. Ei, está falando com você. Ei, a de trás apontava, vai, está chamando você. A da direita, da esquerda, vai. E a mulher, agoniada. Mas ela tinha um problema. Ela ia ser exposta. Porque todos iam olhar para ela. E olhar para ela era se assustar com a deformidade dela. Naquela hora, a deformidade dela ia estar mais exposta do que nunca. E outra coisa, ela tinha que fazer uma coisa inusitada, que mulher nenhuma podia fazer, que era passar pela ala dos homens e passar pela ala das autoridades eclesiásticas. E Jesus estava lá na frente esperando. Ele disse, vem aqui, mulher. E ela dizia, eu não posso ir, porque como é que eu vou passar pela ala dos homens? Como é que eu vou passar pela ala das autoridades? Deus não tinha mandado fazer nada disso do templo. Quantas vezes, para nós, Deus está chamando, mas a gente fica com medo dos homens. A gente fica preso pelas regras dos homens, não é? Preso pelas regras dos homens. Deus não disse para fazer isso, mas os homens disseram. Na minha igreja é assim. Na outra igreja é assim. Cada igreja, e na igreja de Jesus Cristo. O fato é que Jesus estava lá, ele chamou aquela mulher para o centro, ele chamou aquela mulher para ser vista, ele queria que todo mundo visse aquela mulher. Pois ela veio, e ele disse, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, a Bíblia diz que aquele anzol parece que virou mel. E a mulher se endireitou. Vocês já imaginaram essa cena? A mulher se endireitou. Olha a reação dela. A Bíblia diz, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Você pode imaginar o escândalo que isso foi. Dentro de uma sinagoga, na hora do culto, Jesus apronta cada uma. A mulher dando glória a Deus. O Filho fez a obra, a glória é para o Pai. É isso que Ele quer. É que o Pai seja glorificado pelo nosso trabalho. E Jesus Cristo sorrindo, o Pai sendo glorificado, o povo maravilhado, Deus operando uma maravilha, aí vem um problema. O chefe da sinagoga indignou-se, porque Jesus curava no sábado. Aí ele disse para a multidão, olha, 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Jesus disse para ele, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber água? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Palavra do Senhor, palavra de Jesus. Satanás mantinha um espírito de enfermidade naquela mulher há 18 anos. Para quê? Para que ela sofresse, para que ela andasse envergonhada, para que ela tivesse a vida dela podada, para que ela não cresce no amor de Deus, para que ela não acreditasse que Deus estava interessado nela, para que ela se sentisse a pior das mulheres, para que ela
se sentisse um lixo, uma vergonha. A vida dela foi podada. 18 anos da vida dela, em que aquela mulher só olhava para trás e para baixo. Há 18 anos, ela não olhava para frente e para cima. Mas essa mulher era piedosa. Essa mulher ia ouvir a palavra de Deus. Esta mulher, todo sábado, ia à sinagoga. E o demônio ali, prendendo a vida dela. Quantas vezes nós temos visto pessoas que vêm na igreja, que são crentes, também chamados evangélicos, mas nós sabemos que estão possessos de espírito maligno. Às vezes nós pensamos, a pessoa que tem espírito maligno, ela pula, ela grita, ela xinga Deus. Não. O que é isso? Tem gente que pensa que demônio, ainda tem quem pensa que o diabo é preto, que os demônios são todos negros. Ainda tem quem pense. Isso fica preso na nossa imaginação. Olha, eu morava no Iraque quando uma amiga minha, que ela era nigeriana, o marido dela era engenheiro da Halliburton, e eles também faziam trabalhos, eram companhias que trabalhavam lá no Iraque. E ela era formada pela Universidade de Londres, e ela foi morar lá, ela morava 2 casas depois da minha. E ela teve um filho, ela foi parir em Londres, e voltou logo na outra semana, e teve uma infecção, e precisava fazer o tratamento dela, passar remédio, e a única pessoa que ela encontrou que poderia ajudá-la era eu, pelo fato de eu ser negra também. E ela não sabia, mas eu sou péssima para negócio de curativo. Me dei uma casa de roupa para lavar, para passar, mas não me mande fazer curativo, botar uma gaze que eu corro. Eu não gosto. E quando eu vi aquela mulher dizendo para mim que eu tinha que fazer um curativo nela, esfriou tudo aqui, mas eu não podia dizer que não. Ela estava confiando em mim, principalmente porque eu sou negra. E eu enfrentei a situação. Eu fiz lá o que eu podia, pedindo a Deus, o Senhor me ponha numa outra enrascada dessa, que é muito difícil. Mas tudo bem. Eu fiz. Não foi a primeira nem a última. Depois dessa vieram outras. Um dia, ela disse para mim, eu olho para você e não acredito que você possa ser cristã. Você já pensou que eu ouvi isso? Eu pensei, eu estou muito ruim. Eu disse para ela, mas por quê? Como é que você pode ser de uma religião aonde o Deus deles é branco, todos os santos deles são brancos, e só o diabo é negro, do cabelo igual o nosso? Está vendo? Você está vendo? Eu disse para ela, minha filha, a primeira coisa que Deus fez, quando tirou o povo de Israel do Egito, foi dizer para eles, vocês viram tudo o que aconteceu? Fui eu que fiz. A praga de gafanhoto fui eu, praga de mosco fui eu que mandei, tudo fui eu que fiz. Fui eu. Vocês viram a minha cor? Não. Vocês viram a minha forma? Não. Vocês viram o meu tamanho? Não. Então não façam imagem, nem semelhança do que tem nos céus ou na terra e não adorem. Vocês não viram a minha forma. Eu sou espírito. Mas o homem fez e produziu essa rejeição que os negros africanos têm pelo cristianismo. Porque eles ainda acham a figura
do Deus branco, louro, dos olhos azuis, assentado numa nuvem, aposentado. Porque foi isso que fizeram, fazendo as imagens. Deus, Ele não quer que se faça isso, mas principalmente, como nós erramos quando fazemos tudo isso. Aquela mulher, ela estava carregando demônio aplicado nela. Mas quantas vezes tem pessoas que não ficam possessas de demônio, elas são possessas, mas nunca deram um escândalo. Aquela mulher era possessa de espírito imundo. Há 18 anos, ela nunca deu um chilique dentro da sinagoga para ninguém ver e mandar embora o demônio, que era um demônio de enfermidade. Quantas vezes eu tenho enfrentado famílias que têm filhos com opressão demoníaca e estão levando o filho para o psicólogo. Psicólogo não cuida de opressão demoníaca, mas a família está levando para o psicólogo, porque o comportamento do adolescente, do jovem, não é um comportamento normal. Então manda para o psicólogo. O psicólogo não dá jeito nisso. Psicólogo é aquele que trata da psique. E a opressão não é doença da alma. É um nível de luta contra as forças demoníacas. Essa mulher era possessa. Irmã, mas hoje não existe mais, existe. Quantas pessoas estão 10, 15, 20 anos encurvadas? Só olham para baixo e só olham para trás. Não têm sonhos, não olham para frente, não veem o futuro, não olham os campos, não contemplam o horizonte, porque estão presas no passado. Pense aquela mulher, quando ela passava em qualquer caminho, ela podia dizer quantas pedras ela encontrou e o tamanho das pedras, quantos buracos tinha na rua, quantas poças de lama ela encontrou, quanta sujeira havia no caminho. Ela só viu sujeira e só conhecia as pessoas pelo sapato. Aquela do sapato assim, aquela que tem o sapato velho, aquela que anda todo dia com a mesma sandália, aquela que não faz as unhas, aquela cuja unha é suja, aquela que tem o calcanhar rachado. Ela só sabia dos pés das pessoas e do estrago da rua. Você encontra pessoas que estão com essa posse na vida. Elas só olham o que é negativo. Elas só olham para o passado e catam a dor que aconteceu. Olha, sabe, irmã, eu fui adotada por uma família. Minha mãe não me quis, meu pai muito menos. E você vê a dor estampada na pessoa. Ela está presa, encurvada, olhando para quando ela nasceu. Fazem 40 anos que você nasceu, minha irmã. Será que você tem que ficar presa lembrando aquilo ali? Você tem que olhar hoje e para frente. Olha, quem foi que lhe criou? Foi Deus. E Deus não lhe trouxe até aqui? Foi. Então ele leva para frente. Ai, irmã, conversei com a senhora. Irmã, eu tive 2 filhos. Todos 2. Deus levou. Eu disse que bom que foi Deus. Pelo menos isso você sabe. Não foi o diabo.
Ela disse: a senhora sabe o que significa isso? Eu disse: eu sei. Enterrei uma filha minha e depois enterrei outra. Vai fazer 2 anos esse mês. Eu sei. Nós choramos juntas ali. Eu disse para ela: mas olha, quem foi que lhe deu o seu filho primeiro? Quanto tempo de gestação você tinha quando descobriu que estava grávida dele? Tanto, tudo mais. Amamentei, ele tinha 8 anos quando morreu, num acidente. E você sabe onde ele está? Sei. Eu disse: então, tudo bem. Você sabe que foi Deus que deu. Você sabe que foi Deus que levou. E o segundo, a mesma coisa, esse morreu aos 3 anos. Eu disse: minha filha, olhe bem para uma coisa que eu vou lhe dizer. Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida, em que seus filhos não podiam estar presentes. Acabou. Deus tem uma coisa com você, em que seus filhos não deviam estar presentes, mas eles tinham que ter nascido para voltar para Deus. Isso é a operação do divino. É a operação de Deus o Altíssimo. Isso pode ser muito difícil para você. Você tem o direito de chorar, mas tem o direito de ficar de Deus: Senhor, que eu possa perceber a tua direção e andar. Mas, quando você olha para trás, isso, você só vê a dor da sua mãe ter lhe dado para alguém criar. Você diz: minha mãe me rejeitou. Ora, e os 9 meses que você passou no ventre daquela mulher, recebendo dela o oxigênio que ela respirava para ela, você tomava para você. O cálcio para formar seus ossos era dela, você tomou para você, ela nunca reclamou. E tudo mais que Deus formou um corpo para você dos ingredientes do corpo daquela mulher. Ela sofreu para parir você. E depois você ainda veio sugar o leite, que foi o sangue da mulher. Você está dizendo que a mulher não fez nada por você? Quem foi o culpado de você ter nascido daquela mulher? Deus. Ele podia ter posto você em outro ventre. Por que será que Deus não fez isso? Porque Ele precisa desse capítulo do seu histórico para poder mostrar o amor dele de forma especial por você. Quantas pessoas já passaram na sua vida? A quantos lugares você foi enviado? Você pode lembrar, mas de quantas Deus lhe livrou, você não sabe. Porque você não dá conta dos livramentos que Deus faz para você todos os dias. Você não dá conta. Tem pessoas que olham para trás e só veem a dor. Parece que elas têm capacidade de selecionar o que dói. Elas só veem a dor. Sabe, tem um capítulo 8 do livro de Gênesis, em que Noé abre uma janelinha na arca e solta um corvo. Você acha que o corvo ia voltar? O corvo é ave imunda. O corvo, quando viu aquela terra cheia de podridão, porque só haviam cadáveres de pessoas e de animais, o corvo, que gosta de podridão, disse: eu vou ficar por aqui mesmo. Olha que banquete. Cadê que o corvo voltou para a arca? O corvo não voltou. Até hoje, quando uma pessoa vai fazer uma coisa e não volta, te diz: fez a viagem do corvo. Não voltou. Por quê? Porque havia um pasto para ele. Você pode ter certeza que tem pessoas assim, que elas catam a podridão, elas olham para trás e elas selecionam a dor. Tudo que foi doído, que aconteceu, ela diz: fulano fez isso comigo,
Fulano podia ter feito melhor, mas não fez. Meu pai não fez isso que devia ter feito. Meu tio abusou de mim. Ela vai selecionando só o prejuízo. Tem gente que vai nas igrejas e fica vendo os erros do pastor, os erros dos irmãos, coleciona todo, depois eu não vou mais ficar naquela igreja, porque naquela igreja o pastor é assim, a mulher do pastor é assado, a sogra do pastor é tanto, o presbítero, né? Já viu tudo quanto é defeito, já vai embora para outra igreja, porque ela já selecionou, e assim ela vai, eu conheço uma moça assim, que eu disse para ela frontalmente, eu não sou pastora, graças a Deus, não tenho uma igreja, mas se tivesse, eu ia pedir a Deus para não deixar você chegar lá, porque não ia ter coisa nova para você ver, você ia encontrar os pecados que você já conhece, uma igreja cheia de pecador, mas tem gente que tem o prazer de selecionar a dor, você só lembra do mal que lhe causaram, você só lembra dos prejuízos que teve. O que é isso? Isso é uma mentalidade de corvo. É uma pessoa encurvada que só olha para trás. E porque ela só olha para trás para coletar o que dói, ela olha para baixo e só vê os defeitos do caminho que ela vai andando. Ela só olha os pés dos outros, os defeitos dos sapatos, o defeito do caminho. Olha o que tem de mais feio. Tem pessoas que são encurvadas assim, que elas têm prazer de olhar para uma pessoa, já conheço esse tipo de gente. É assim. Já fizeram o perfil. Por quê? Eu estava pregando uma vez um seminário de cura da alma em Ipanema. E havia algumas pessoas que queriam conversar comigo, mas tinha uma que chorava tanto, que precisava falar comigo. Esse povo chorão às vezes leva melhor. Eu marquei uma hora só para falar com ela. Ela disse: irmã, eu estou com problema. Por quê, minha filha? Me diga qual é o problema. Oramos. Irmã, eu tenho uma dificuldade. Eu não posso ficar perto de gente que tem os dentes separados. Hoje eu vi uma pessoa que tem dente separado. É você, Jorge? Tem dentes separados. Eu disse a ela, irmã, tem um rapaz lá no meu trabalho agora, que ele é um rapaz ótimo, todo mundo gosta dele, ele é bonito, irmã, ele é um gato, e parece que ele quer namorar comigo, eu não posso nem chegar perto dele, eu converso com ele sem olhar para o rosto, porque ele tem os dentes separados. Eu peguei e disse: minha filha, mas e um aparelhozinho? Pois é, irmãos. Conversamos. Aí eu fui ver, desde pequena ela teve problema com pessoas que tinham o dente separado. Ela saiu uma vez da igreja de um pastor, porque o pastor tinha o dente separado. Agora você veja, o pastor tinha o dente separado. E eu peguei e disse para ela: vamos orar. E pedir ao Espírito Santo para revelar alguma coisa. Viviane, deixa eu ver seus dentes. Não é você, não. Não tenho o dente separado. Eu disse para ela: vamos orar. Aonde você morava quando tinha 3 anos e 2 anos, com quem você brincava? Ela começou a chorar. Chorava convulsivamente. A mulher
que tomava conta da tia velha dela, fazia maldade com ela, beliscava a menina e fazia medo para ela. E essa mulher tinha os dentes separados. Então, ela guardou em algum lugar da alma dela que gente que tem os dentes separados são pessoas más. E isso ficou guardado na alma dela. Ela trazia lá de trás um defunto que impedia dela olhar para frente. Ela acabou casando com o rapaz do dente separado. Você vê como nós temos uma história, nós não temos um passado, nós temos uma história. Cada capítulo da nossa história vem sendo escrito, e nós não somos a vítima da nossa história, nós somos o mocinho, aliás, a mocinha da história. Quando você examina uma história, você vai ver que a história tem vários cenários. E você já passou por vários cenários na sua vida. Nasceu num lugar, mudou para o outro, é outro cenário. Casou, foi para o outro, já é outro cenário. Quantos personagens já entraram na sua história? Quantas pessoas que chegaram, que você conheceu e depois desapareceram? Alguns são bruxa malvada. Eles entram e eles causam dano. Outros são fadas madrinhas. Eles vêm e lhe fazem o bem. Mas uma coisa é certa, eles vão trabalhando o seu caráter, a sua história, cada capítulo, e a sua história ainda não se completou. Nós precisamos saber que, por exemplo, Paulo, a primeira vez que o nome de Paulo aparece na Bíblia em conexão com o crime de assassinato do Estevão. Você acha que Paulo estava satisfeito com isso? Você acha que Paulo estava satisfeito de ter feito isso? Não, mas ele não deixou que o passado dele prejudicasse o futuro. Ele diz: uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Você tem que andar olhando para frente. Olhando para frente. Deus nos chama a olhar para o alto. Quando Abraão estava olhando muito para baixo, naquela época era humilhante para um homem não ter um filho. E quando Deus diz para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ele diz: que mais poderás me dar se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa, da minha cena, Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus diz: não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Vem aqui, Abraão, vem aqui. Agora olha para o céu e conta as estrelas. Vê se tu podes enumerá-las. E Abraão teve que olhar para o alto. Ele diz: olha, Abraão, se alguém puder contar as estrelas do céu, também poderá contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. Você viu? Então Abraão começou a olhar para o céu e pensar numa descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Você vê como a visão dele mudou de um homem sem descendência para o homem com uma descendência tão numerosa que ninguém podia contar. Você vê como o olhar é que vai definir aquilo que Deus tem para você. Aquilo que você está olhando, aquilo que você está vendo. Olha para o céu. A Bíblia diz em Colossenses 3: se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós precisamos vencer essa tendência que nós temos de olhar aquilo que é pior, de olhar aquilo que nos puxa para trás e para baixo. Quantas vezes nós fixamos a nossa atenção naquilo que é menor? Por que que as coisas menores nos afetam tanto? Por que as coisas que são piores nos atingem tanto? Porque nós temos uma tendência para essa deformidade, de andar olhando o que tem pior no caminho. Quantas pessoas dizem: eu não sei como é que você aguenta andar numa favela. Mas qual a diferença entre andar numa favela e andar aqui embaixo no asfalto? É que na favela, pelo menos a favela onde eu vivo, que eu praticamente vivo ali, é uma favela que não tem rua, só tem escadinha. E isso me mantém, feito. Isso me mantém direitinha. Eu subo qualquer escada numa rapidez, porque eu aprendi isso há quase 27 anos. Eu subo e desço escada. Então não tenho dificuldade. Mas qual é a diferença? Logicamente lá você encontra mais lixo, mais aqui embaixo. Qual a diferença das pessoas que estão lá para as pessoas que estão embaixo? Talvez as daqui de baixo se fantasiem melhor. Então, às vezes, as pessoas aqui de baixo têm uma condição financeira melhor. Só isso. Mas, aqui embaixo, você encontra filhos de Deus. E lá em cima também. Eu olho para as pessoas lá em cima no rosto. Eu não olho para os pés deles. Pode estar bêbado, pode estar drogado, pode estar do jeito que tiver. Eu olho no rosto e chamo: oi, meu filho, como vai você? Porque foi isso que Jesus mandou eu ir. Ele disse: é pelo amor que as pessoas vão saber que você é meu discípulo. Se for para eu chegar lá e ficar olhando para os pés deles, não preciso ir. Não preciso ir. Porque eles sabem que são favelados. Eu preciso dizer para um bandido: você é bandido? Ele sabe. Então, se eu vou, é para abrir uma porta de possibilidade para ele. Deus não criou ninguém para ser bandido. Deus não criou ninguém para ser orgulhoso. Deus não criou ninguém para pensar que é melhor. Deus nos criou para a glória dele. Então, se eu vou no lugar e eu vou escolhendo o que tem de pior, eu estou possessa de um espírito que me leva a olhar para baixo. Porque Deus nos chama a olhar para o alto e para a frente. Quantas vezes nós lemos essa passagem e não vemos o cerne da história? Jesus Cristo libertou aquela mulher só para ela sair andando do saltinho? Não. Ele queria que ela olhasse como todos nós olhamos, para frente. Às vezes você olha uma pessoa e só sabe dos pés dela. Você não se preocupa com a cabeça. Você não se preocupa com o coração, porque você só vê os pés. Você sabe como é que a sua vizinha se sente com a sua presença? Sabe quais são as dificuldades que ela está passando no momento? Sabe se ela está apaixonada por alguém? Sabe do vazio que existe naquela alma? Talvez você nunca se preocupou em saber se aquela mulher tem um vazio tão grande,
Se ela é a próxima pessoa que, sem você saber, vai entrar numa depressão. Você sabe que Copacabana é o bairro onde tem a maior concentração de idosos do Rio de Janeiro. E eu moro em Copacabana. No meu prédio, aqueles prédios antigos de Copacabana, eu moro sozinha, visivelmente falando. Mas como eu moro sozinha, também existem muitos, acho que cada apartamento ali mora um velho. Num apartamento muito grande. Tudo bem. Mas são umas pessoas que têm uma condição financeira boa. Então, a coisa mais difícil, eu não gostaria de ser porteiro ali no meu prédio, porque eles vivem na rédea das velhas. Elas vão lá para a portaria, elas dão ordem para tudo. Elas vão lá na garagem, elas reclamam se um carro estiver fora da linha dele. Elas não têm o que fazer. Elas têm uma agenda, tal dia hidromassagem, tal dia fisioterapia, tal dia pilates, tal dia oftalmologista, tudo. A minha agenda é tal dia igreja tal dia pregação não sei onde, tal dia viajar para onde. A delas é a agenda de médico. E elas se metem na minha vida. Lá vem você, de onde é que você veio agora? Vim de Brasília. Menino, como é que você aguenta? Eu disse, já estou de ida para Belo Horizonte. Por que você está sempre tão disposta? Eu disse, porque eu trabalho no reino. Isso é Jesus que faz na vida da gente. Lá vem você com Jesus, e se não for com Jesus eu não venho, nem entro. Aí eu começo a minha pregação, e elas já sabem, elas já falam comigo sabendo que vão ouvir, mas eu falo com amor, porque aí quando foi semana atrasada, chegou lá em casa uma, com uma coisa na mão assim. Disse, o que é? Você não vai me dizer que não, né? Eu disse, então não. É que nós estamos passando aqui o prédio todo para ser visitado com a Virgem de Fátima. Olha bem, ela chegou na frente, tinha umas 4 atrás. Eu disse, cadê a Virgem de Fátima? Está aqui. Eu disse, não, estou perguntando pela Virgem. Deixe de brincadeira, você sabe que essa aqui é a Virgem de Fátima. Eu disse, olha, a sua fé é essa não é a minha. Você sabe perfeitamente que eu sou protestante. E por isso eu quero agradecer a atenção de vocês, mas aqui em casa ela não pode ficar, por muitas razões. A primeira é dela, que se ela entrar, ela não sai. Porque eu vou viajar. É só por 24 horas. Não vai, porque eu já estou saindo. Você acha que ela vai lhe fazer mal? Eu digo, ela não faz mal, ela não faz bem, porque essa estátua não faz nada. Agora ela corre o risco de eu tropeçar nela. Então eu posso fazer mal a ela. Eu fiz o possível para não humilhar aquelas irmãs. Mas eu tinha certeza que ela estava fazendo aquela coisa para me irritar. E eu levei na brincadeira. Eu disse, pode ir. Quando você sabe que aqui eu não posso dar guarida nem para imagem. Porque eu já vou viajar, segurei naquilo. Vocês estão vendo? Elas têm tempo para isso. Para sair levando a Santinha. Hoje ela pernoita aqui, amanhã ela pernoita ali. Levar a Santinha para fazer turismo no prédio. Agora você veja, todos os anos morre 1, 2 velhinhos. Porque não tem nada para fazer. Mas elas olham os pés de todo mundo. Se você quiser saber os detalhes da vida de uma pessoa,
Pode perguntar a qualquer uma delas, que elas sabem. E aí está artrose, artrite, bico de papagaio, esporão, e todos esses negócios. Elas ficam impressionadas comigo. Eu digo, vamos trabalhar para o Senhor Jesus com Ele na frente. Vamos embora, porque aí não tem esse mal-estar. Quando Ele tiver que nos levar daqui, a gente vai faceiro. Por quê? Só olham defeito. Eu nunca vi uma mulher daquela dizer que um porteiro presta. Só defeito, só se fala mal, só se critica, só olha o lado negativo das coisas. O prédio tem fechadura no elevador, cada uma tem sua chave do elevador, tem sua chave, e já passaram tanta coisa. Você não põe no seu apartamento? Eu disse, para quê? Para quê? Eu vou botar tranque em elevador? Eu já não gosto de abrir porta, que me dá trabalho. Vou botar no elevador, prefiro não entrar. Porque são pessoas que ficam presas, olhando para baixo. Ah, porque no meu tempo, seu tempo já era, seu tempo é hoje. É hoje que você tem que aprender que se Deus lhe trouxe do passado até aqui, é porque Ele tem mais para você. Ele quer que você pare para pensar que foi Ele que lhe trouxe. Quantas pessoas já se foram daqui e você está? Ah, porque me trataram mal. Glória a Deus, porque você aprendeu. Aqui vou lhe dizer uma coisa. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, lá no capítulo 23 de Êxodo, ele diz pela boca ele diz para Moisés: diz ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, pelos de animais marinhos e peles de cabra. E ele dá uma lista de material, e lá no fim ele diz: e me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar. Quando você vê aquela lista de material para a construção do tabernáculo, você pensa, como é que esse povo vai conseguir isso tudo no deserto? Mas, quando você olha, a madeira que Deus escolheu é de acácia. Acácia. Acácia é uma madeira que só Deus, porque você sabe que é cipó. Você pega um cipó grosso, retorcido, duro, cheio de nó, é assim a árvore de acácia. Ela cresce e já vai descendo para o chão. Aquelas árvores enormes, tudo retorcida. Eles estavam ali na península do Sinai, perto dos cedros do Líbano, madeira de lei, mas Deus escolheu a acácia. Para que se trabalhasse a acácia, Deus deu o Espírito para Bezalel e Aholiabe poderem trabalhar, porque é uma madeira duríssima, horrível. Todas as tábuas seriam feitas de madeira de acácia. A arca da aliança, os varais, tudo que era de madeira era madeira de acácia. Por quê? Porque a acácia representa a nossa natureza para o tabernáculo. Primeiro trabalho para que Bezalel e Aholiabe trabalhassem aquela madeira é que ele tinha que cortar. A árvore de acácia morreria para a sua natureza do deserto. Se você olhar essa madeira, você sabe que ela veio de uma árvore, mas nunca mais ela voltará a ser árvore do deserto, porque ela foi cortada, ela foi trabalhada, ela foi transformada em madeira para hoje estar aqui nesse púlpito. A primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer conosco para nos transformar em tabernáculos de Deus é que nós vamos morrer para a nossa natureza do passado e vamos ser trabalhados para sermos tabernáculos de Deus. Mas esse Espírito entra tirando, como um marceneiro, primeiro os espinhos,
Depois ele vai cortar as tábuas. Aí ele vai tirando os nós e colocando naquele lugar do nó um outro pedaço de madeira. Depois tem que lixar. E depois da lixa grossa vem a lixa fina. Só depois disso pode ser imitada e pode ser emassada para receber o ouro. Ora, o ouro significa a divindade. Essa é a nossa natureza. Nós somos primeiros cortados da nossa antiga natureza. Depois o Espírito Santo, para fazer de nós tábuas, para nos preparar, vai tirar os espinhos. Você se lembra que você dizia palavrão quando ficava aborrecido? Eu estou dizendo dizia, você não diz mais. Depois ele vai tirar os nós, é cada nó, de mau humor, nó de egoísmo, nó de mimimi. Depois que ele tirou isso aí, vem a lixa grossa. A lixa grossa pode ser isso. Pode ser uma sogra. Pode ser uma nora. Pode ser um marido que não quer nada com trabalho. Pode ser um filho que não quer nada com estudo. Pode ser uma filha que só causa vergonha. Pode ser um vizinho que bota forró alto o sábado à noite todinha. Essas são as lixas. Porém, se não lixar você, quando que você vai estar preparado para brilhar a glória de Deus? Mas depois da lixa grossa, tem a lixa fina, que dizem que é pior. E lá vai você. Se você reclamar de tudo, meu irmão. Por isso Jesus Cristo diz, ama o teu inimigo, porque ele está te lixando, está fazendo um favor. Ora pelos que te perseguem. Em vez disso, você diz, foi o diabo que mandou, não foi não. Você dá muito prestígio ao diabo. É você que está olhando só para os pés. Comece a olhar para cima. Comece a ver coisas melhores. Aquela pessoa que só tem defeito diante de você, despreze os defeitos e comece a pescar. A pescar alguma coisa boa. Comece, decida por si só. Fulano não tem nada que preste, mas hoje eu vou fazer o que aquela velha mandou. Vou começar a buscar alguma característica, você vai se surpreender. Por último, eu queria dizer uma coisa para você. Sabe, quando Jacó enganou o pai Isaque, enganou o irmão Esaú, que ele foi embora para a terra de Labão, chegou lá, ele enganou Labão, ele fez uma maracutaia sozinha. Esaú tinha prometido que iria matá-lo. E quando ele teve que voltar, porque a pessoa acostumada a fazer coisa errada, ela vai fazendo, ela vai deixando manchas. E chegou uma hora que se ele ficasse na casa de Labão, os filhos de Labão iriam matá-lo. Então Deus manda ele voltar para a terra do pai dele, só que ele não podia voltar, porque Esaú iria matá-lo. Então ele fez outras investidas, quando não deu mais, que ele tinha que encontrar com Esaú, e sabia que Esaú iria matá-lo. No Val do Jaboque ele tem um encontro com Deus, e ele segurou. E ali ele reconheceu que todas as maracutaias dele, todo o jeitinho, toda a apropriação indébita, porque pobre é que rouba, né? Rico se apropria indebitamente. Ele chegou uma hora que o anjo disse para ele, eu tenho que ir. Ele disse, não te deixarei ir sem que me abençoes. Em outras palavras, única coisa que eu quero na vida,
única coisa que vai restar para mim é a tua bênção. Aí Deus diz para ele: como é que tu te chamas? Ele disse: Jacó. Deus não disse para ele qual é o teu nome. Deus disse: como é que tu te vês? Quem és tu? Lá no íntimo ele disse: eu sou Jacó, um usurpador, um facínora, um trapaceiro, mentiroso. É isso que eu sou. Ele vomitou aquele ego enfermo, aquele passado enfermo. Deus disse para ele: já não serás Jacó, teu nome de hoje em diante é Israel. Quando ele sai dali do Val do Jaboque, ele olha, lá vem quem? Esaú com 400 homens para matar Jacó. Isso é um exército, meus irmãos. Quantas pessoas tem aqui, mais ou menos? 468. Você pensa que era quase essa população aqui, mas de homens armados. Era o exército de Esaú para matar Jacó. A Bíblia diz que quando eles se encontram, eles se abraçam e choram. Por que é que Esaú não matou Jacó? Porque ele não encontrou Jacó, ele encontrou Israel. Jacó tinha morrido no Val do Jaboque. Jacó foi transformado num outro homem. Esaú não mudou nada, Jacó que mudou. Esse é o caso. Às vezes nós queremos tanta mudança na nossa família, tanta mudança na nossa casa, mas nós permanecemos os mesmos. Somos pessoas de criticar os outros, de olhar e só ver os defeitos dos outros, não perdoamos as pessoas, e quando dizemos está perdoado, como eu vi como eu sou tão superior que eu lhe perdoo, viu como eu sou uma pessoa tão santa que eu estou lhe perdoando. Quando perdoamos, a maioria das vezes é para humilhar. Assim, minha irmã, a Bíblia diz que aquela mulher era encurvada, ela não podia se endireitar, ela olhava para trás e olhava para baixo, mas Jesus Cristo a libertou desse espírito de enfermidade. Então ela passou a olhar para frente e passou a poder olhar para cima. A mesma coisa acontece conosco. Quantas vezes a nossa visão está voltada para trás? Nós não temos sonhos, não nos alegramos com as coisas que estão na frente, perdemos a esperança, nós não vemos um universo tão grande para andar. Olhamos para o Brasil, seguramos no PT. O que é o PT? Seguramos no PMDB. O que é PMDB, meu irmão? E qualquer partido. Quem é Lula? Quem é Aécio? Quem é o presidente Temer? Quem é Eduardo Cunha e essa turma toda? Eles são pecadores que não conhecem Jesus Cristo, mas nós conhecemos. Então Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não o que a mídia diz. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades e saber que a última palavra não está com eles, está com Deus. Respeitar, orar por eles, mas saber que a resposta não está com eles. Às vezes nós estamos olhando aqui para baixo, vendo tudo ruim. No tempo de Isaías foi a mesma coisa, mas os anjos diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos olhar para frente. Aqui no Brasil existe uma igreja. Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra se tivessem 10 justos. Aqui no Brasil existem mais de 10 justificados
no sangue de Jesus. Portanto, vamos olhar para frente, vamos nos alegrar, orar e clamar ao nosso Deus, porque nosso país tem futuro, nossos filhos têm lugar, nossos netos têm lugar. Vamos para frente, porque o dono do Brasil é Deus. Amém? Olhando para frente, olhando para cima. Amém.